Nada. Nada é por acaso. Por mais que pareça. Por mais que tudo pareça solto, desconectado, sem sentido, há algo silencioso que nos conduz. Uma força invisível que costura os acontecimentos, mesmo os mais dolorosos, principalmente os mais dolorosos. Você já teve aquela sensação de estar no lugar certo, na hora exata, sem saber por quê? Ou aquele encontro improvável que muda o rumo da sua vida, como se o universo tivesse conspirado em segredo? Carl Jung chamava isso de sincronicidade. Mas o nome pouco importa. O que importa é o que isso desperta. Porque no fundo, algo dentro de você já sabe. Você não está à deriva. Para Jung, a vida não é uma sequência aleatória de eventos. Ela é uma jornada simbólica, uma narrativa viva que o inconsciente escreve com imagens, símbolos, encontros e perdas. E mais do que isso, essa narrativa é moldada por forças ancestrais que vivem dentro de nós. Os arquétipos, eles não são só ideias, são padrões eternos de experiência humana. A mãe, o herói, a sombra, o velho sábio, a criança divina. São como personagens ocultos vivendo dentro de você, guiando suas decisões, criando seus conflitos, projetando seus medos e conduzindo você ao seu destino, mesmo quando você não percebe. Quantas vezes você olhou para trás e pensou: se aquilo não tivesse acontecido, eu não seria quem sou hoje? E se aquilo que parecia injusto, cruel ou errado fosse na verdade uma porta disfarçada? E se a dor não tivesse sido uma punição, mas sim um chamado para acordar? A alma sabe o que veio fazer aqui. Ela só não grita, ela sussurra. E quando a gente insiste em ignorar, ela usa a dor como último recurso. Porque nada muda no mundo externo, até que algo se mova dentro de nós. Você já reparou como certos padrões se repetem? Mesmas situações, mesmos tipos de pessoa, mesmos resultados, isso não é azar. Isso é o inconsciente pedindo atenção. Jung dizia que enquanto você não se torna consciente do que está dentro, aquilo continuará governando sua vida, e você chamará isso de destino, ou seja, o acaso. É só falta de consciência. E à medida que você começa a olhar para dentro, os véus caem. As peças se encaixam. Você entende que até mesmo os silêncios, os atrasos, os vazios tinham propósito. A vida que você vive não é apenas sua, é o reflexo do arquétipo que você está encarnando agora. Você pode estar vivendo a jornada do herói, enfrentando desafios para despertar sua força. Ou talvez esteja dentro da sombra, confrontando o que esconde de si mesmo. Cada fase da sua vida tem um papel no teatro da alma, e Jung sabia. A sua visão só se tornará clara quando você olhar para dentro de si mesmo. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. E se tudo o que você passou até agora foi apenas o prólogo? E se os vazios que você sente são convites para um reencontro com sua alma? Você pode continuar buscando sentido no mundo lá fora, ou pode começar a ouvir o chamado silencioso que vem de dentro, porque a jornada da alma não começa quando você deseja, ela começa quando você está pronto para ver. Você já se perguntou por que certas coisas se repetem na sua vida? Relacionamentos que terminam do mesmo jeito.
Pessoas diferentes, mas com os mesmos padrões. Sonhos que parecem sempre escapar no último segundo. Essas repetições não são coincidência. Elas são espelhos do seu inconsciente. Carl Jung dizia que aquilo que você não traz à consciência, você está condenado a repetir. E você vai chamar isso de destino. Vai achar que é má sorte, mas, na verdade, é a vida tentando te acordar. A repetição é o grito da alma dizendo: você ainda não entendeu a lição. Dentro de você existe um personagem inconsciente que atua por trás das suas escolhas. Às vezes é o arquétipo do mártir, que vive se sacrificando pelos outros e depois se sente vazio. Outras vezes é o sabotador, que tem medo do sucesso e destrói o que constrói. Ou o órfão, que se sente invisível e vive buscando aprovação. Esses arquétipos não são defeitos, são máscaras que você aprendeu a usar para sobreviver. Mas quanto mais tempo você vive com a máscara, mais distante você fica de quem realmente é. A vida não grita, ela sussurra. E quando você ignora os sussurros, ela cria situações mais intensas. Acidentes, perdas, rupturas, doenças. A sincronicidade às vezes se manifesta como crise, não para te punir, mas porque algo dentro de você precisa morrer para algo novo nascer. O encontro com o Self é muitas vezes uma experiência de destruição. Jung, a alma, não quer que você seja perfeito. Ela quer que você seja inteiro. E para isso, você precisa confrontar o que está na sombra. A sombra é tudo aquilo que você nega, reprime, teme, mas que continua vivendo em você, influenciando seus pensamentos, suas reações, suas decisões. É o ciúme que você esconde, o medo que disfarça com força, a raiva que se transforma em silêncio. E o problema é que, enquanto a sombra estiver no escuro, ela te controla. Jung dizia que confrontar a sombra é o passo mais difícil da jornada da alma, mas também o mais libertador. Porque quando você olha para o que evitava ver, você recupera o pedaço de alma que tinha abandonado. A sincronicidade é o momento em que o mundo interno e o externo se encontram. É quando algo acontece lá fora, que tem um eco profundo aqui dentro. É a frase que você precisava ouvir. O livro que caiu da estante. A pessoa que aparece na hora certa. Esses acasos significativos não são apenas coincidências. São respostas, sinais de que você está se alinhando com algo maior do que você mesmo. Algo que não se explica com lógica, mas que transforma. A verdadeira jornada da alma para Jung se chama individuação. É o processo de se tornar quem você realmente é, integrando luz e sombra, razão e intuição, ego e alma. Não é sobre vencer na vida, é sobre se encontrar na vida, é sobre parar de fugir e começar a escutar. Individuação não é um objetivo, é um caminho. E cada sincronicidade, cada dor, cada arquétipo que se revela é um passo na direção do seu centro. Você não está perdido. Você está em movimento, mesmo quando parece parado, mesmo quando não entende o porquê. A alma tem seu próprio tempo, seu próprio idioma, seu próprio mapa. E quanto mais você escuta, mais ela te mostra o caminho. Nada é por acaso. Tudo está te preparando para lembrar quem você é.
chega um ponto da jornada onde não dá mais para fugir. O mundo lá fora já não satisfaz. As velhas respostas não bastam. O ego tenta manter o controle, mas tudo desmorona. Essa fase não é um erro, é uma travessia necessária. Para Jung, esse momento é a preparação para o reencontro com o Self, o centro da psique, o coração da alma, e ele só aparece quando o ego finalmente se rende. Não se trata de desistir, mas de se entregar ao que é verdadeiro. O Self não é um conceito mental, ele é uma presença, uma inteligência interna. É a parte mais profunda de você, que sempre esteve ali, mesmo quando você se perdeu. É ele que envia os sonhos, que provoca as sincronicidades, que puxa os fios invisíveis da vida. Ele é o arquiteto da sua alma, e o que ele deseja não é que você se encaixe no mundo, é que você se torne inteiro. O Self é o todo do qual o ego é apenas uma parte. Carl Jung. Muita gente pergunta, por que a dor? Por que tanto sofrimento? Jung não via a dor como castigo, ele via como chamado à transformação. O sofrimento para ele é o fogo que queima o que não somos. É a crise que nos obriga a olhar para dentro. O parto do verdadeiro eu. A alma não busca conforto, a alma busca crescimento. E às vezes o crescimento dói. Mas é essa dor que nos esculpe, que nos obriga a soltar o que é falso e abraçar o que é real. Você não está aqui por engano. Não caiu nesse corpo, nessa família, nessa época, à toa. A jornada da alma é desenhada com precisão. Cada perda, cada encontro, cada sincronicidade faz parte de uma missão espiritual única. Mas, atenção! Missão não é algo externo que você precisa correr atrás. Missão é o que você se torna quando começa a viver em verdade interna. Você cumpre sua missão quando começa a ser quem você é. Jung sabia que o objetivo não era ser iluminado, era ser integrado. Ser capaz de olhar para a própria sombra e ainda assim escolher agir com consciência. Ser capaz de sentir medo e ainda assim seguir em frente. Ser capaz de falhar e ainda assim continuar se amando. Porque a verdadeira força não vem da negação, vem da integração. Quando luz e sombra se reconhecem como partes de um mesmo ser, a alma encontra repouso. Você já teve esse chamado dentro de si? Talvez desde a infância. Talvez em forma de inquietação, de saudade do que nunca viveu, de sentir que existe algo mais. Esse chamado nunca cessou, apenas foi abafado pelo barulho do mundo, pelas máscaras, pelas pressas, pelos medos, mas ele ainda está aí, silencioso, constante, firme. E agora que você sabe que nada foi por acaso, a única pergunta que importa é: você vai escutar esse chamado? Porque o caminho da alma não se vê com os olhos. Se sente com o coração, e quando você começa a segui-lo, o mundo muda. Porque você muda. Você não é um acaso. Você é uma jornada viva. E toda vez que você escolhe olhar para dentro, todo o universo conspira para que você se lembre de quem é. Nada é por acaso. Tudo é você, tentando voltar para casa.